Esse exercício ele considera inicialmente como F o valor da força de duas partículas carregadas com carga Q separadas por uma distância R. Nesse caso, aplicando a lei de Coulomb, conseguimos calcular essa força. A lei de Coulomb seria a constante K, da lei de Coulomb, vezes o módulo do produto das cargas, Q vezes Q, que seria Q ao quadrado, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Ok, dita no enunciado como R. Muito bem. Em seguida, ele coloca três cargas alinhadas de módulos menos Q, 2Q e 4Q e pergunta sobre a força resultante que cada esfera sofre. Bom, nesse caso a gente tem que ver qual que é a força que cada uma das cargas exerce nas outras para calcularmos a força resultante. Em primeiro lugar, vamos representar as partículas. Então nós temos a primeira partícula, temos a segunda partícula, temos a terceira partícula. A primeira delas com carga menos Q, a segunda delas com carga 2Q positiva e a terceira com carga 4Q. Vamos nomear as esferas em A, B e C. Próximo passo seria a representação das forças que cada uma das esferas exerce sobre a outra. Começando pela esfera A. A esfera A negativa atrai a esfera B positiva com uma força que nós vamos chamar de FAB. Em reação, a esfera B também atrai a esfera A com uma força FBA. Lembrando que, de acordo com a terceira lei de Newton, o par reação possui forças de módulos iguais. Portanto, o módulo de FBA é igual ao módulo de FAB. A carga A também exerce uma força sobre a carga C. Então, nesse caso, A, que é negativo, e C, que é positivo, são atraídas. Portanto, A atrai C com uma força chamada FAC e, em reação, C atrai A com uma força FCA. Novamente, FAC tem o mesmo módulo de FCA, pois constitui um par ação-reação. Finalmente, carga B e C. B e C possuem cargas de sinais iguais, então elas se repelem. B repele C com uma força FBC e C repele B com uma força FCB. Feito isso, vamos calcular cada uma dessas forças em função da força F no início do exercício e aí teremos a resposta final após a soma dessas forças. Inicialmente, vamos calcular a força FAB, que em módulo é igual à força FBA. Aplicando a lei de Coulomb, nós temos constante K vezes o módulo do produto das cargas entre A e B. Módulo da carga A é Q vezes o módulo da carga B, que é 2Q, sobre a distância R elevado ao quadrado. Teríamos, então, 2KQ ao quadrado sobre R elevado ao quadrado. Calculando agora as forças entre A e C. FAC é igual a FCA. Seria K vezes módulo da carga A, Q, vezes o módulo da carga C, 4Q, dividido pela distância entre A e C ao quadrado. A distância entre A e C é 2R elevado ao quadrado. Vamos ver quanto que dá. Nós teríamos aqui 4KQ ao quadrado dividido por 4R ao quadrado. Cancelamos 4 com 4 e a força FAC ou FCA é igual a KQ ao quadrado sobre R elevado ao quadrado. E finalmente, calculando a força que B faz em C, FBC, que é igual a FCB, calculada como K vezes módulo da carga B, 2Q, vezes o módulo da carga C, 4Q, sobre a distância R elevado ao quadrado. Teríamos nesse caso 2 vezes 4, 8, K vezes Q ao quadrado sobre R elevado ao quadrado. Como nas alternativas todas as forças estão em função de F, a gente tem que substituir agora cada uma das forças calculadas pela força F do início do exercício. Percebemos então que K vezes Q ao quadrado sobre R ao quadrado é igual a F. Então nós vamos substituir isso aqui. Se isso aqui vale F, a força FAB ou FBA vale 2F. A força FAC ou a força FCA vale F, substituindo o termo. E as forças FBC e FCB, substituindo esse termo por F, tem um valor de 8F. Vamos substituir agora esses valores em cada uma das cargas. FBA e FAB, elas valem 2F. FCA e FAC valem F. FCB e FBC valem 8F. Feito isso, o resultado final
é a gente somar ou subtrair conforme o sentido dos vetores, o módulo de cada força. Repetindo o desenho das 3 cargas e fazendo agora as operações vetoriais. Muito bem, somando os 2 vetores da esfera A, nós temos 2F para a direita e F para a direita, resultando num vetor de módulo 3F, também apontando para a direita. No caso da esfera B, nós temos 2F para a esquerda e 8F para a esquerda, resultando num vetor de 10F para a esquerda. E no caso da esfera C, nós temos 8F para a direita e F para a esquerda, resultando num vetor de módulo 7F para a direita. Portanto, a alternativa que mostra isso é a letra A.